61 Morpeg, Legendary Guardian Capítulo 301, Cerco de Monstros novamente. Autor, Voando Sozinho. Tradutor, Endless Fantasy Nuble na voz. Recomendo que vocês ouçam o vídeo na velocidade 1.25x. Esse capítulo veio de novelfull.net e não se esqueça de conferir o site. E se, vamos lá, é hora de ir embora. Depois de colocar as mãos na ordem de ataque de monstro, Zhang Yang naturalmente se sentiu satisfeito. Vá na frente, vou abater mais alguns porcos japoneses. Olhando para os olhos animados dela, Zhang Yang não pôde deixar de se sentir irritado e sugeriu, tudo bem. Vamos matar mais alguns porquinhos. Deixe-me ativar esta ordem de ataque de monstro, primeiro. Com um leve toque na ordem de ataque de monstro, uma projeção tridimensional de um mapa apareceu bem diante de seus olhos. No lado esquerdo do mapa estavam os nomes das 8 regiões principais, enquanto o lado direito estava vazio. Jing. Você usou a ordem de ataque de monstro. Primeiro, confirme a região. Zhang Yang estendeu o dedo e tocou suavemente a região da China no mapa. Então, a projeção do lado direito começou a se mover instantaneamente e um mapa completo da região da China apareceu. Dentro do mapa, o Castelo da Tempestade e o Castelo Imperial estavam destacados. Jing. Você selecionou a região da China. Nesta região, há 2 territórios disponíveis para ataque, conhecidos como Castelo da Tempestade e Castelo Imperial. Selecione seu alvo específico. Zhang Yang revelou um sorriso malicioso no rosto e deu um toque suave e constante em Castelo Imperial. Jing. Você selecionou como alvo a região da China, o Castelo Imperial. A ordem de ataque de monstro só pode ser usada uma vez. Uma vez usada, você não pode mais recuperá-la. Continuar. Puff. A ordem de ataque de monstro instantaneamente se transformou em um pedaço de sucata, quebrando-se na palma da mão de Zhang Yang e se dispersando no ar. Vamos lá. Hora de matar uns japoneses baixinhos. Zhang Yang convocou sua montanha regular e cavalgou para o vale junto com Sun Xiu. Pouco tempo depois de partirem, Zhang Yang recebeu uma mensagem privada de um furioso Oni Swordstruck, Zhang Yu, seu sou cruel da praia. Zhang Yang balançou a cabeça sem hesitar e disse, ei, você usou a ordem de ataque de monstro no meu território naquela época. Eu não fiz muito alarde sobre isso. O quê? Não tenho permissão para fazer o mesmo com você? Que descaramento. Espere só, eu definitivamente não vou deixar isso passar. Vou diminuir o preço das minhas taxas de teletransporte territorial. Mesmo que isso signifique que eu não vou mais ganhar, vou te privar da sua renda. Ah, claro, se você conseguir manter seu território. Ah, certo, estou muito ocupado agora, não tenho tempo para conversar, tchau. Após encerrar a conversa com Oni Swordstruck, Zhang Yang e Sun Xiu iniciaram sua conquista para caçar os jogadores nas regiões do Japão e da Coreia. Quando encontravam um grande número de inimigos, permaneciam escondidos e não atacavam. Quando encontravam um pequeno número de inimigos, simplesmente atacavam e massacravam todos. Como os mapas de nível 60 são tão grandes, tudo o que precisavam fazer era se esconder, e os inimigos nunca os encontrariam, a menos que enviassem dezenas de milhares de jogadores para farejá-los. Naquele momento, os jogadores das regiões da Coreia e do Japão lançavam todo tipo de maldições. Além dos grupos de pelo menos 20 ou 30 jogadores, nenhum outro grupo pequeno ousaria pisar nos terrenos de nivelamento do Planalto de Kalojar. Ambos continuaram varrendo a área, dia e noite, porém, como o horário do mundo real já estava próximo do amanhecer e Sun Xiu precisava ir trabalhar, ambos rasgaram seus próprios pergaminhos de teletransporte e voltaram direto para o Castelo da Tempestade. Alguns transportadores de notícias bem informados estavam postando notícias sobre seus feitos nos fóruns do jogo. Massacre na terra do Japão Shortgel Libanzi, elevando o moral da República da China. Essa pessoa usou um título exagerado que imediatamente atraiu um grande número de cliques e respostas. A princípio, muitos jogadores pensaram que ele estava apenas trollando, mas depois, vários jogadores do Japão e da China começaram a responder furiosamente no tópico. Eles os chamavam de valentões e os desafiavam a enfrentar os jogadores profissionais de sua própria região. Parece que não era uma notícia falsa, afinal. Em apenas um breve momento, a reputação de Zhang Yang e Sun Xiu disparou,
chegando a ser chamados de heróis da raça. Zhang Yang não pôde deixar de franzir a testa. Ele só pretendia obter a ordem de ataque de monstros. Aqueles jogadores eram apenas colaterais. Os inimigos da fumaça do deserto solitário, como Imperialski e T-Dominators, também se manifestaram um após o outro na página do fórum, tentando difamar Zhang Yang, dizendo que ele só queria atenção. No entanto, acabaram se afogando na saliva do exército da água online a ponto de começarem a ser insultados. Foi um ato que elevou o moral de toda a China. Então façam vocês mesmos se forem capazes de fazê-lo, se não, afoguem-se nos ralos ao lado. 5 de janeiro, 19 horas. O momento em que os monstros atacariam o castelo imperial finalmente chegou. Zhang Yang e a turma abandonaram a ideia de subir de nível e, em vez disso, foram para as planícies do Prado. Embora não pudessem participar da batalha no castelo imperial, ainda podiam pelo menos assistir à cena de longe. Não foi uma má ideia. Alguns dias atrás, quando defendiam seu próprio território, eles sempre esperavam que os monstros fossem fracos. Mas agora, eles só podiam torcer para que os monstros fossem mais fortes do que os chefes comuns. Seria ideal se a primeira onda do ataque conseguisse destruir o castelo imperial. Aparentemente, Lone Desert Smoke não foi a única que veio para aproveitar a cena. Mestres de guildas de outras grandes guildas, como Crimson Rage, Skig, Sunset Ember, Radiance e outras, junto com seus próprios jogadores principais, estavam aparecendo um após o outro para aproveitar a cena também. Primeira onda, segunda onda, terceira onda. O portão principal do castelo imperial já havia sido arrombado. A batalha estava invadindo o interior do território. Estrondo. Um flash de luz branca passou. Os canhões mágicos foram disparados. Eles já ativaram seu canhão mágico na quarta onda. Lone Desert Smoke não pôde deixar de comparar sua própria experiência, pois eles só ativaram seu canhão mágico na quinta onda. Os monstros que aparecem a partir da segunda metade da quarta onda são todos de nível elite. Foi realmente muito desafiador lidar com eles. Zhang Yang estava contando alegremente sua experiência aos outros líderes de guilda. Snowseeker revelou um sorriso no rosto e disse, pelo que parece, Imperialski não vai sobreviver ao dia. De fato, a fumaça do deserto solitário confiou na Jade da amizade de Zhang Yang para sobreviver ao ataque e, mesmo assim, seu território foi quase destruído no final do ataque. Depois de se defenderem do ataque da quarta onda, os monstros da quinta onda começaram a chegar. Os canhões mágicos na parte superior da muralha emitiam uma série de rajadas brancas ofuscantes, eliminando os monstros invasores. No entanto, como esses canhões tinham tiros limitados, eles se esgotaram rapidamente. Um grande número de monstros de elite invadiu o castelo imperial. Os espectadores de longe não conseguiam ver os eventos que aconteciam dentro do castelo, mas tudo o que conseguiam ver eram ondas e mais ondas de monstros jorrando, como água atravessando uma represa rompida. O chefe da quinta onda finalmente apareceu. Era aquele peidorento Moriarty, o surfista do vento. Sua aparição foi a gota d'água. Anúncio do servidor. O território, Castelo Imperial foi destruído pelos monstros. Ah, sim. O Gorduan e os outros espectadores estavam vibrando e aplaudindo, comemorando. Enquanto isso, o povo de Âmbar do Pôr do Sol, Radiância, sorria do fundo do coração. Anteriormente, eles foram sabotados pelo céu imperial durante a competição da espada voadora. Desde então, guardavam profundos ressentimentos contra o céu imperial. Nada os alegrava mais do que testemunhar a perda de seu território. Zhang Yang também estava recebendo toneladas de xingamentos e repreensões dos membros do Imperialski por meio de mensagens privadas. Oni Swordstruck sabia que não havia sentido em nada disso, então decidiu deixar Zhang Yang ir embora com um sorriso, sem dizer uma palavra. Definindo o status para não aceitar mensagens privadas de estranhos, Zhang Yang encontrou sua tranquilidade sem problemas. Depois de sair do jogo, Zhang Yang confirmou com Sun Xin o jantar que teriam com ela antes de começar a se preparar para sair. Caminharam ao lado de uma bela policial, cujo uniforme militar não escondia seu corpo voluptuoso, atraiu muitos olhares de inveja da rua. Depois do jantar, ele levou Sun Xin à força para assistir a um filme, Coração do Cavaleiro, filmado em Milagre de Deus. Este filme estava em alta demanda e muita gente estava assistindo, dificultando a compra de ingressos. No entanto, o filme em si não era tão bom.
O enredo era um pouco sem graça e antiquado, mas os efeitos especiais, por outro lado, eram de tirar o fôlego. No entanto, Roma não foi construída em um dia. Derreter o gelo de Sunshine e vê-la florescer de alegria e risos não seria fácil. A quantidade de esforço para fazer isso deveria ser tremenda. Depois do filme, Zhang Yang acompanhou Sunshine de volta para sua casa antes de pegar um táxi de volta para seu apartamento. Quando entrou na internet, Zhang Yang recebeu uma mensagem enviada por Sunshine, dizendo obrigado. Ele não conseguiu evitar um sorriso e começou a falar docemente: "Eu não sou seu namorado. É minha obrigação fazer isso. Não pense que eu não tinha ideia. Você só estava dizendo isso para se salvar de levar um tiro na cara. Então, por que você não me chamou? Você realmente queria morrer tanto assim? Não, de jeito nenhum. Então vamos parar de fingir agora. Eu declaro oficialmente que estou terminando com você." Embora ele já tivesse tentado se livrar do título de namorado, agora que seu sonho havia se tornado realidade, Zhang Yang de repente se sentiu um pouco pesado. Sun Xiu podia ser gelado e tudo, mas ainda assim era uma beleza. Seu corpo era de outro mundo. Pui. Zhang Yang não conseguia imaginar quem colheria uma flor tão delicada no futuro. Como o castelo imperial havia sido destruído pelo ataque dos monstros, restava, mais uma vez, apenas um território em toda a região da China. Jogadores que tivessem vinculados seus pergaminhos de teletransporte ao castelo imperial teriam que correr até o castelo da tempestade para vincular pergaminhos de teletransporte lá. Jogadores que conheciam a história do começo ao fim não conseguiram evitar rir do céu imperial por ter escrito sua própria sentença de morte. Inicialmente, eles planejavam usar o ataque de monstros no castelo para se livrar do castelo da tempestade de Lone Desert Smoke. Lone Desert Smoke não só conseguiu se defender, como também respondeu com uma ordem de ataque de monstros. Incapazes de resistir ao mesmo ataque, eles perderam seu próprio castelo imperial. Levantar uma pedra só para deixá-la cair nos próprios pés. Na era moderna da internet, segredos não existiam mais. O Imperialski virou piada pública, forçando-os a se manterem discretos desde então, raramente aparecendo nos fóruns. Como a masmorra de nível 70, Vestíbulo das Pedras, era para um grupo de 5, Zhang Yang esperou que as 4 moças, An Shui, Daffodil da Adrian, Sun Xiu e Wei Yanger, alcançassem o nível 70 para começar. Só então ele agiu para conquistar a primeira vitória na masmorra. Atualmente, apenas o grupo que venceu o campeonato da competição da espada voadora havia ultrapassado o limiado nível 70. Portanto, não houve estresse algum para Zhang Yang e seu grupo em obter a primeira limpeza da masmorra. Todos eles adquiriram facilmente um ponto de habilidade para si. Mestre da guilda, tem 2 japoneses baixinhos chamando por você e pela senhorita Sun Xiu nos fóruns oficiais. Zhang Yang estava procurando coisas boas na casa de leilões quando recebeu uma mensagem privada de um membro de sua guilda. Ele não pôde deixar de sorrir e respondeu: "Se eles querem nos desafiar, por que não? Deixe-os vir aqui se forem capazes." Mas eles mencionaram que querem uma partida no anfiteatro flutuante. Mestre da guilda, o que é um anfiteatro flutuante? Zhang Yang ficou chocado por um momento. É isso mesmo. Ele sabia muito bem o que era um anfiteatro flutuante. O anfiteatro flutuante era uma espécie de arena onde os jogadores se desafiavam. Mas, para ativar o anfiteatro flutuante, o jogador precisava pagar uma grande quantia em moedas de ouro. Uma vez ativado, o jogador pode simplesmente desafiar outro jogador para uma batalha, sem restrições de região. No entanto, o jogador desafiado pode escolher aceitar ou recusar o desafio. O modo de batalha no anfiteatro flutuante tinha a penalidade de queda de nível. Havia um total de 3 níveis. No desafio de nível C, o perdedor perderia um nível. No desafio de nível B, o perdedor perderia 2 níveis. E, finalmente, no desafio de nível A, o perdedor perderia 3 níveis. Morpeg, Legendary Guardian Capítulo 302, Anfiteatro Flutuante. Os jogadores japoneses estavam tentando se livrar da humilhação, e estavam investindo muito esforço e dinheiro para isso. Era realmente inacreditável que eles tivessem conseguido desenterrar algo como este anfiteatro flutuante. Zhang Yang refletiu um pouco e respondeu: "Já que eles estão dispostos a gastar dinheiro para comprar mais humilhação, então eu lhes concederei o desejo."
Ele saiu do jogo e consultou a página oficial do fórum onde os japoneses postaram o convite para o desafio. Ao verificar, descobriu que a postagem já havia sido respondida dezenas de milhares de vezes. Alguns convocavam Zhang Yang e Sun Xiu para se destacarem e aceitarem o desafio, enquanto outros xingavam e repreendiam os dois jogadores japoneses por não conhecerem seus próprios limites. No entanto, alguém revelou que esses dois desafiantes, na verdade, pertenciam ao grupo de vice-campeões da competição da espada voadora, realizada nas regiões do Japão e da Coreia, sendo um deles um tanqueiro e outro um ladrão. Eles definitivamente não devem ser subestimados, mas por que não conquistaram o primeiro lugar na competição? Foi uma pena que eles compartilhassem o mesmo servidor que a Coreia, e a Coreia sempre foi uma força poderosa no mundo dos jogos online. Naturalmente, eles também tiveram uma presença poderosa em Gold Miracle, oprimindo constantemente os jogadores do Japão. Zhang Yang usou sua identidade, que já havia sido verificada pelas autoridades, para comentar e aceitou o desafio dos dois japoneses baixinhos. Em pouco tempo, os dois jogadores japoneses responderam. Os duelos estavam marcados para o dia seguinte, 7 de janeiro, às 21 horas. Seriam Tanker vs. Tanker e Kiev vs. Kiev, e os duelos responderiam a todas as perguntas. Os dois jogadores japoneses gritavam como loucos, afirmando que dariam uma boa surra em Zhang Yang e Sun Xiu até que caíssem de joelhos, implorando por misericórdia. Diante da provocação dos jogadores japoneses, os jogadores da região da China também ficaram agitados. Um por um, eles postaram seus apoios a Zhang Yang e Sun Xiu. Antes mesmo do verdadeiro duelo começar, a batalha de palavras já havia atingido o ápice. Os árbitros do jogo até aproveitaram a oportunidade para vender ingressos para os duelos, e quem quisesse assistir às partidas tinha que pagar. E não é caro, só 2 moedas de ouro. Mas pense bem, quantos jogadores existem na China e no Japão, esse lucro? Um dia passou rápido e chegou a hora do duelo. No Tanque, é melhor você não perder. Wei Yan olhou para eles como se ela fosse a responsável. An Shui deu uma piscadela sedutora e disse, e o bobo, vou te dar um beijo doce como recompensa por vencer a partida. Zhang Yang sentiu um arrepio na espinha por um breve momento e disse, você está tentando dificultar as coisas para mim? Preciso decidir se ganho ou não agora. Não se preocupe, eu vou resolver seu problema e aceitar o beijo em seu nome. O Gordon bateu no peito e disse. Irmã Sun, faça o seu melhor. Estamos torcendo por você. Wei Yan também torceu por Sun Xiu. Zhang Yu, agora que você está representando toda a região da China nesta batalha, se você ousar perder para esses japoneses baixinhos, eu vou matá-lo com minhas próprias mãos. Disse o príncipe de âmbar do pôr do sul de Grensleeves. Zhang Yu, se você vencer aqueles japoneses baixinhos, ficarei com você por uma noite, era do perfume de water. Jing. O jogador Kijetsu-san, servidor Japão-Coreia, lhe enviou um desafio de anfiteatro flutuante de classificação A. Aceitar ou recusar? Zhang Yang ouviu uma notificação de voz do sistema bem perto de seus ouvidos e, quase no mesmo instante, Sun Xiu também recebeu um desafio do anfiteatro flutuante de classificação A do jogador Kishikumichi. Aceitar. Zhang Yang e Sun Xiu desapareceram em um instante e foram teletransportados para uma arena virtual. Jing. O duelo começará em 5 minutos, por favor, preparem-se. Enquanto isso, os jogadores da China e do Japão-Coreia jogavam suas moedas de ouro para entrar na área de espectadores, e o número de espectadores aumentava rapidamente com o passar do tempo. Infelizmente, as duas partidas foram realizadas ao mesmo tempo, então todos tiveram que escolher. Zhang Yang não convocou Sun Yitei, pelo contrário, ele tirou todo o seu equipamento e manteve apenas a espada enigmática negra e a parede titã com ele. Se estivesse em um campo de batalha, faria qualquer coisa necessária para matar todos os seus inimigos. Mas esta era uma partida altamente política, e envolvia o nome de seus países, suas raças. Então, ele tinha que vencer, e tinha que deixar o oponente sem desculpas para isso. Ao ver Zhang Yang tirando quase tudo, a maioria do público ficou intrigada com sua atuação. O que estava acontecendo? Zhang Yang estava tentando desperdiçar a chance de vencer esta luta. Mas aqueles que conheciam bem Zhang Yang começaram a sorrir. O Gordon comemorou, o pequeno Yang está prestes a ficar sério.
Aqueles japoneses vão abaixar as calças no chão e depois terão que se curvar e cheirá-los. Esses japoneses baixinhos realmente precisam aprender uma boa lição. Lostidreon estava agitando os punhos e disse, infelizmente, não posso ir para o servidor Japão-Coreia, senão eu mesmo vou matá-los. Mestre da guilda, faça o seu melhor. Vai, vai, vai. A guilda inteira o aplaudiu. Jing. A partida entre Zhang Yang e Kijetsu Suzan começará em 10 segundos. 10, 9, 8, 3, 2, 1. Zhang Yang ergueu sua espada enigmática negra e parede titã e caminhou lentamente em direção ao seu oponente. Dois lados da oposição traço. Zhang Yang. HP 9520. Ataque 1178 a 1378. Defesa 800. Atributo de absorção de dano 300. Nível 71. Kijetsuza. HP 19.840. Ataque 1576 a 1776. Defesa 730. Atributo de absorção de dano 820. Nível 69. A julgar pelos atributos de ambos os lados, o ataque regular de Zhang Yang não conseguiu nem penetrar a defesa de Kijetsuza, de jeito nenhum. Então, como isso se daria? Kijetsuza olhou para Zhang Yang, cheio de raiva, e disse, você está tentando me humilhar? Zhang Yang deu de ombros e disse, não me entenda mal, agora que estamos empatados nessa situação atual, as pessoas não vão dizer nada sobre eu estar implicando com você. Sua mãe de Arg. Kijetsuza sacou seu machado de batalha com intenção assassina e disse, eu farei você se arrepender de suas ações. Os dois avançaram um em direção ao outro e usaram charge. Quando os dois se chocaram, ficaram atordoados quase ao mesmo tempo. Mas por que quase? Zhang Yang havia iniciado sua investida apenas algumas frações de segundo antes. Isso fez com que ele se recuperasse do atordoamento um pouco mais cedo que seu oponente. Foi o suficiente para determinar o resultado da batalha. Zhang Yang rapidamente circulou até as costas de Kijetsuza e ativou sua fúria sangrenta, aumentando instantaneamente seus pontos de fúria para 42 pontos, e ele balançou sua espada em seu oponente. Menos 136. O dano foi tão baixo que o público gritou "au", e os pontos de fúria acumulados por aquele golpe foram de apenas 5 pontos. Kijetsuza também havia se recuperado do atordoamento e se virou para encarar Zhang Yang. No entanto, Zhang Yang previu seu movimento observando todos os micromovimentos de seu corpo e, com um rápido deslize, permaneceu nas costas do oponente por cerca de 3 segundos e desferiu outro golpe que lhe causou cerca de menos 73 pontos de dano. O pobre Kijetsuza continuou tentando se virar para Zhang Yang, tentando ao máximo se livrar dele, mas nunca conseguiu. Tudo o que ele conseguiu fazer foi deixar Zhang Yang continuar cutucando sua bunda. Seus pontos de vida estavam em torno de 20.000 pontos, e matá-lo infligindo essa pequena quantidade de dano que Zhang Yang está causando agora requer pelo menos 3 minutos, o suficiente para sua cura do Berserker esfriar. Mas o ponto principal era a indignidade. Desta vez, foram eles que convidaram Sun Xiu e Zhang Yang para esta partida, para defender a dignidade e orgulho do seu Japão Imperial, não é mesmo? Permitir que Zhang Yang e Sun Xiu viajassem para suas terras daquele jeito já era um insulto. As coisas estavam piores agora. O fato de um jogador quase nu poder brincar com ele daquele jeito. Isso. Ninguém conseguiria engolir esse tipo de humilhação, esmagamento destrutivo. Zhang Yang finalmente acumulou pontos de fúria suficientes. Com o brilho de sua espada enigmática negra, ele finalmente infligiu o dano mais decente em Kijetsuza. Menos 1340. Kijetsuza estava se movendo para a esquerda e para a direita, tentando se virar, e quando começou a perceber que não conseguiria se livrar de Zhang Yang, começou a correr em linha reta. Zhang Yang quase não tinha equipamento algum, então seu atributo de agilidade deve estar muito baixo agora. Sua velocidade de movimento definitivamente não seria páreo para a de Kijetsuza. Depois que Kijetsuza correu um pouco, ele virou a cabeça, apenas para ficar ainda mais furioso. Aparentemente, Zhang Yang estava apoiando sua espada enigmática das trevas em seu ombro enquanto o encarava com indiferença.
Ele nem sequer tentou perseguir Kijetsuza. Bastardo! Bastardo! Kijetsuza perdeu o controle e começou a xingar sem parar. Ele correu de volta para Zhang Yang. Balançando seu machado para o céu, tentou cortar a cabeça de Zhang Yang. Aproxime-se, ative a habilidade. Zhang Yang desviou do golpe de Kijetsuza sem muito esforço, ergueu um escudo e usou seu bloque para bloquear a Wave Blast seguinte do oponente. Com outro deslizamento rápido, ele foi direto para as costas de Kijetsuza mais uma vez. Menos 204. Quando a espada enigmática negra atingiu, outro valor de dano apareceu bem em Kijetsuza. A batalha prosseguiu com Zhang Yang continuamente atrás de Kijetsuza, cutucando a bunda de Kijetsuza com sua espada. Toda vez que o bloque de Zhang Yang esfriava completamente, ele criava uma chance para Kijetsuza atacá-lo, acumulando 30 pontos de fúria com sua habilidade, bloque. No restante do tempo, ele se concentrava apenas em ficar atrás de Kijetsuza para cutucá-lo com sua espada enigmática negra, e ativava Destructive Smash sempre que tivesse pontos de fúria suficientes para reduzir os efeitos de cura em Kijetsuza. A batalha foi absolutamente unilateral, levou muito tempo, mas em 2 minutos, Kijetsuza já estava à beira da morte. Mas o que mais humilhava era que ele ainda não conseguia nem tocar no oponente. Kijetsuza estava afogado em vergonha. Ele corria para frente, tentando ganhar distância de Zhang Yang enquanto esperava o efeito de redução de seus efeitos de cura desaparecer, planejando usar cura do Berserker para se curar e recuperar sua vida completa. Mas Zhang Yang já havia previsto seus movimentos e, com um pisão no chão, ele ativou Thunderstrike e reduziu a velocidade de movimento de Kijetsuza. Kijetsuza também usou rapidamente seu Thunderstrike, deixando ambos se movendo lentamente. Pelo menos ele ainda tinha um maior valor de agilidade. A lógica estava correta. Inicialmente, os atributos de agilidade de ambos os lados eram diferentes. O atributo de agilidade de Kijetsuza era de 110 pontos, 10 pontos a mais que os 100 pontos de agilidade de Zhang Yang. Mas depois que a redução de velocidade foi aplicada a ambos, a diferença entre os dois atributos de agilidade diminuiu. A situação chegou a um ponto em que o atributo de agilidade de Kijetsuza passou a ser de apenas 55 pontos, apenas 5 pontos a mais que os 50 pontos de agilidade de Zhang Yang. À medida que a velocidade de movimento foi reduzida, a diferença entre suas velocidades diminuiu bastante. Ambos se moviam como caracóis. Menos 229. Menos 1420. Zhang Yang ainda estava cutucando a bunda de Kijetsuza com sua espada enigmática negra. Sem escolha, Kijetsuza cerrou os dentes e ativou seu Berserker Zeal. Mais 4.960. Era um valor de cura lamentável, pois, devido à redução de 75% no efeito de cura causado por esmagamento destrutivo, a cura do Berserker só conseguia curar Kijetsuza em, no máximo, 5.000 pontos de vida. Foi uma tragédia cruel demais para se imaginar. Kijetsuza estava chorando. Que ameaça! Brincar com as pessoas a esse ponto? Após ativar seu Shield Wall, suas outras habilidades de salvar vidas e seu Berserker Zeal, Kijetsuza não tinha mais nada para se defender na arena. Hora do abate. Menos 3022. Zhang Yang finalmente esvaziou a última gota de pontos de saúde de Kijetsuza com um golpe fatal usando sua espada. Foi uma tortura e um massacre total. Kijetsu não só sofreu perdas físicas e mentais, como também recebeu a penalidade do desafio grau A, sendo rebaixado em 3 níveis. Ele definitivamente seria amaldiçoado depois disso, uma tragédia que jamais esquecerá nesta vida. Todos na plateia ficaram sem palavras com o que acabaram de testemunhar. Anteriormente, achavam que os passos de borboleta que Zhang Yang inventou durante a competição da espada voadora já eram a melhor criação no mundo do jogador contra jogador. Mas ninguém imaginava que Zhang Yang conseguiria uma performance tão grandiosa. Um grande número de pessoas ficou surpreso ao ver que não era tão difícil derrubar um guardião. Depois de testemunhar Zhang Yang tirando quase todo o seu equipamento e derrotando Kijetsuza, que estava totalmente equipado, parecia que os oficiais estavam certos o tempo todo. Nenhuma profissão era mais forte que a outra, apenas os jogadores. Enquanto isso, em algum lugar em um canto,
Oni Swordstruck só conseguia franzir a testa. Ele sabia que Zhang Yang era um jogador habilidoso, mas também se considerava próximo desse nível. Mas ele sabia que nunca teria sido capaz de derrotar Kijetsu-san depois de tirar seu equipamento como Zhang Yang fez. E Zhang Yang não sofreu um único dano. Isso exigiria habilidades que vão muito além da imaginação. É preciso também ter um sistema nervoso motor incrível e uma sensibilidade extrema em relação às situações de batalha. Esses 3 critérios são essenciais para que um jogador seja tão bom. Mas, à medida que Zhang Yang se fortalecia, Oni Swordstruck se tornava ainda mais determinado. Seria uma verdadeira conquista derrotar Zhang Yang em sua melhor forma. Ele mal podia esperar pelo início do campeonato da liga profissional. Estava ansioso para ter a batalha do século com Zhang Yang na arena. Ponto. Depois que Zhang Yang foi teletransportada para fora da arena, Sun Xiu já estava esperando do lado de fora. A batalha real entre ela e sua oponente durou apenas 17 segundos. O resto do tempo foi gasto brincando de esconde-esconde na arena. No final, Sun Xiu foi muito superior em termos de habilidade. Ela capturou sua oponente com sucesso, o que selou sua vitória. Pequeno Yang, bom trabalho. Você torturou aquele japonês bem o suficiente para me entreter. Estou muito mais feliz agora. O Gordon sorria alegremente. Vamos tomar uma boa bebida juntos. Zhang Yang se recompôs e respondeu, não. A menos que seja por sua conta. Você sempre deixa a conta comigo. An Shui e o resto de sua gangue o cercaram. Um por um, o parabenizaram e, depois de alguma conversa fiada, finalmente foram embora. Hora de lutar por pontos de experiência. Zhang Yang recrutou An Shui, Sun Xiu, Wei Yan e Dafodil da Hydreion para seu grupo, e eles partiram para o mapa do nível 70, o Reino de Oz. Os 5 cavalgaram em suas montarias. O tiranossauro mítico vermelho carmesim, que Sun Xiu montava havia evoluído para o nível 63. Ele havia crescido de um mini tiranossauro para um tiranossauro de 3 metros de altura. Seu corpo era completamente coberto por uma pele vermelho carmesim, e era muito atraente. De longe, parecia um rubi gigante. An Shui ficou com inveja, então disse, e o bobo, você é realmente tendencioso. Não me importo, você deve assumir a responsabilidade e me encontrar uma montaria de estimação, também, e deve ser pelo menos de grau ouro amarelo. Eu também quero. Eu também. Wei Yan rapidamente aproveitou a oportunidade para implorar também, erguendo as mãos para o céu. Suspiro. Zhang Yang soltou um suspiro e disse, vocês dois deveriam ser mais como Dafodil da Hydreion. Olhem para ela, quando foi que ela exigiu algo assim antes? Dafodil da Hydreion, você não pode ficar assim para sempre. É o destino de uma amante exigir tudo do seu homem. An Shui continuou com a cara séria, além disso, mesmo que você se torne a esposa principal, terá que fazer mais birras. Você precisa mantê-lo sob controle. Cedo ou tarde, você será substituída por outra amante por aí. Zhang Yang pingou suor frio por toda a cabeça e disse, do que diabos você está falando? Ah, sim, o dia 23 de janeiro está chegando. Estou prestes a me tornar adulto e, finalmente, vou reivindicar a empresa de volta. Wei Yan deu um soquinho no ar. Zhang Yang não conseguiu evitar rir. Que filha ingrata você é, por querer expulsar seu pai da empresa com tanta urgência. Que escolha eu tenho? Se meu pai não renunciar, esses meus parentes sanguinários vão sugar a empresa até a exaustão. Aí, será tarde demais para expulsá-los. Se eu deixar a empresa para eles, eles definitivamente vão manchar tudo em que minha mãe e minha tia trabalharam por tantos anos. Pela primeira vez, Wei Yan estava falando sério. Morpeg, Legendary Guardian capítulo 303, a Ravina dos Coiotes. Zhang Yang pensou um pouco e então disse, vocês duas, moças, deveriam ter mais cuidado com isso. Elas podem ser suas parentes, mas vocês vão tirar muito dinheiro das mãos delas. Quem sabe o que pode acontecer? Em sua vida anterior, ele nunca tinha ouvido falar de An Shui e Wei Yan. Seria porque sofreram um acidente antes que ele soubesse. Algumas pessoas matariam por dezenas de milhares de dólares. A Silk Soft Holdings era uma empresa de grande porte, avaliada em dezenas de milhões. Esse tipo de lucro levaria as pessoas à loucura da ganância e mataria por isso. O reino de Oz ficava localizado ao norte da floresta de Tanila, sendo o mapa mais próximo do Castelo da Tempestade entre os 6 mapas de nível 70.
É claro que se tornaria a primeira escolha para avançar de nível. Depois de correrem por uma longa distância, chegaram a um vale estreito. Olhando para a encosta, o lugar estava infestado de demônios. Havia demônios de pequeno porte com corpos vermelho-carmesim, aparições azuis e um bando de súcubos seminuas. Vamos começar nosso trabalho aqui. Zhang Yang deu um tapinha na cabeça de Oitei, que imediatamente soltou um rugido e começou a avançar em direção ao vale. Os 5 eram tão poderosos que rapidamente eliminaram os monstros, dando a Zhang Yang e seu grupo uma enxurrada de pontos de experiência. Após mais de 3 horas de luta, Zhang Yang finalmente subiu de nível, alcançando o nível 72, o que o deixou um passo mais perto de equipar o conjunto de armadura de Titã. Os 5 avançavam com violência, forçando a passagem até o outro lado do vale. Diante deles, havia um pequeno acampamento com apenas 10 barracas armadas. Os arredores estavam cercados por cercas defensivas, construídas com madeira afiada. Havia também 2 soldados fortemente armados guardando a entrada do acampamento. As armaduras dos 2 soldados estavam bastante desgastadas pelo tempo e manchadas de sangue azul marinho. Parecia que eles nem tiveram tempo de consertar seus equipamentos, ou mesmo limpá-los. Ravinas de coiotes, soldado, elite, criatura humanoide. Nível, 74. HP, 74.000. Defesa, 400. As informações desses NPCs estavam em verde, o que também significava que todo o acampamento era uma estação aliada. Para encontrar um acampamento em um lugar tão desolado, Zhang Yang tinha 90% de certeza de que tais lugares teriam missões a serem concluídas. Esperem aí, quem são vocês? Os 2 soldados sacaram suas espadas imediatamente ao avistarem o grupo de Zhang Yang. Eles não pareciam nada amigáveis. Zhang Yang sorriu e disse, somos aventureiros. Aventureiros? Puta merda, eu sabia. Aquele maldito estado do Império nos abandonou e nos deixou para morrer. Certo, companheiros aventureiros, podem entrar no nosso acampamento. Talvez nosso chefe lhes dê algumas pequenas tarefas para fazer. Um dos soldados os informou. Ao entrarem no acampamento, os 5 avistaram uma pérgola bem no meio de todo o local. Havia um oficial com o nome Capitão Kang Na estampado logo acima da cabeça, parado em frente a uma mesa, com uma expressão preocupada no rosto. Ao lado de Kang Na, havia um guerreiro com armadura completa, com o nome Intendente Patina bem acima da cabeça, Capitão Kang Na, criatura humanoide cinza prata. Nível, 75. HP, 3.750.000. Defesa, 800. Intendente Patina, criatura humanoide cinza prata. Nível, 73. HP, 3.650.000. Defesa, 800. Droga, uma capitão e um intendente, chefe cinza prata. Desde que entraram nos mapas de alto nível, os chefes cinza prata estavam por toda parte, o que significava que eles certamente estavam perdendo prestígio com o tempo. Aventureiro? Kang Na levantou a cabeça e olhou para Zhang Yang e seu grupo, antes de franzir a testa. Só vocês 5. O que podem fazer? Zhang Yang sorriu e disse, se nós 5 conseguimos abrir caminho e chegar ao seu acampamento, isso não demonstra nossa força. Kang Na piscou surpreso e disse, é verdade, este vale está infestado de demônios por todos os cantos. Você ter chegado aqui significa que realmente tem habilidade. No entanto, nosso acampamento agora enfrenta uma crise que não pode ser resolvida apenas com habilidade. Ele então encarou os 5 e disse, certo, novatos, vou dar uma chance a vocês. Nosso acampamento está com sérias carências de suprimentos, e nossos soldados precisam ficar e proteger este local. Então, novatos, vão em frente e nos tragam algo para comer. De preferência carne, pedaços grandes de carne. Não comemos carne fresca há semanas. Jing. O capitão Kang Na lhe deu uma missão, suprimentos para o acampamento. Aceitar ou recusar? Aceito. Zhang Yang se aproximou do intendente Patina e perguntou, intendente, tem algo aqui para vender? Patina deu uma boa risada e disse, aventureiro, você tem uma boa intuição, sabendo que eu tenho algumas aqui. Aqui, delicie-se com elas. O NPC revelou sua interface de vendas. Santo Deus, havia mesmo muita coisa boa lá. Receitas de alquimia, uma variedade de projetos para diferentes profissões, como ferreiro, e também uma variedade de
livros de habilidades, para diferentes profissões. No entanto, esses itens não podiam ser comprados com moedas de ouro, mas sim com um tipo de item chamado pedra demoníaca. Essas chamadas pedras demoníacas podem ser compradas do NPC, mas o preço é de 1000 fragmentos de pedra demoníaca para cada pedra. Zhang Yang tocou na descrição da pedra demoníaca com o dedo e, imediatamente, a informação surgiu: você deve estar equipado com o distintivo do soldado para poder coletar pedras demoníacas, ou fragmentos de pedra demoníaca, dos cadáveres dos monstros demoníacos nas ravinas dos coiotes. Quanto maior o grau do demônio, maior a probabilidade de dropar uma pedra demoníaca. Zhang Yang ficou curioso, então perguntou: Intendente, como conseguimos distintivos de soldado, então? Somente bravos guerreiros que obtiverem nossa aprovação poderão usar o distintivo do soldado. Então, novatos, concluam bem as missões e vocês poderão ganhar a aprovação do capitão, explicou Patinar. Cilio, as coisas aqui são boas? Perguntou Ain Shui. As descrições dos livros de habilidades e das receitas não eram visíveis para quem ainda não as conhecia. Portanto, as 4 moças do grupo só conseguiam olhar fixamente para os nomes daqueles livros de habilidades e receitas, estupidamente. Zhang Yang assentiu e disse a eles: vale a pena tentar. A profissão de guerreiro, livro de habilidades, chamava-se salto heróico. Em sua vida anterior, ele não adquiriu este livro de habilidades através de nenhuma missão nesse local, mas o adquiriu matando um chefe. Esta habilidade permitia que um guerreiro saltasse de um lugar para outro. O efeito era basicamente semelhante ao de investida, mas a única diferença era que investida não podia atravessar obstáculos, enquanto salto podia. É claro que o obstáculo não deve ser muito alto. Vamos dar comida para esses NPCs comerem. Zhang Yang virou sua montaria. Embora cada livro de habilidades fosse vendido por apenas uma peça de pedra demoníaca, a julgar pelo fato de que 1000 fragmentos de pedra demoníaca eram necessários para trocar por apenas uma pedra demoníaca, Zhang Yang sabia que não seria nada fácil, e eles não tinham ideia das taxas de queda desses fragmentos de pedra demoníaca. Ain Shui e as meninas mais uma vez convocaram suas montarias e saíram do acampamento com Zhang Yang. Suprimentos para o acampamento. Dificuldade: Rank D. Descrição: o capitão do desfiladeiro dos coiotes, Kang Na, gostaria que você coletasse 200 pedaços de carne de perna de rinoceronte de dorso de ferro. Faz tanto tempo que não comemos carne boa, só de pensar nisso já estamos babando. Você pode encontrar rinocerontes de dorso de ferro perto do Lago dos Cisnes, no desfiladeiro dos coiotes. Conclusão: colete a carne da coxa do rinoceronte de dorso de ferro 0200. Recompensa da missão: distintivo do soldado. Quando os 5 saíram do vale, chegaram ao Lago dos Cisnes. Ao longo do lago, havia muitos rinocerontes brancos mastigando a grama e bebendo água. Embora não fossem poucos, estavam espalhados por toda a área, dificultando sua captura. A missão diz que cada um de nós deve coletar 200 pedaços de carne de coxa de rinoceronte. Acho melhor nos separarmos. Então, eles saíram pela área em 4 direções diferentes. Ain Shui, como sempre, seguiu Wei Yan'er. Embora os rinocerontes de dorso de ferro fossem bem grandes, eram apenas monstros comuns de nível 73, não representando nenhuma ameaça para Zhang Yang. Como o número de monstros ao redor era baixo, o efeito da espada enigmática das trevas não podia ser ativado com frequência. Ela só podia funcionar como uma arma comum de nível 60, amarelo-dourado. Embora o número de monstros na área fosse abundante, a taxa de obtenção do item de missão não era alta. Zhang Yang levou cerca de 1 hora para coletar todos os 200 pedaços de carne da coxa do rinoceronte de dorso de ferro. Por outro lado, Sun Xiu e Dafodil da Adrião também estavam quase terminando a missão, mas Wei Yan'er e Ain Shui ainda tinham um certo número para coletar para poderem alcançá-los. Zhang Yang continuou ajudando as 2 moças a terminar o serviço e, depois de mais 20 minutos, todos no grupo finalmente conseguiram reunir todos os 200 pedaços de carne. Em seguida, retornaram ao acampamento, prontos para prosseguir com suas missões. Muito bem, vocês são mais capazes do que eu pensava,
Afinal. Mas não se precipitem, vocês são só um pouquinho melhores que aqueles novatos. Comparados aos meus soldados, vocês ainda estão muito atrás. O capitão Kang Na tinha uma expressão de quem se acha o máximo. Jing. Você completou a missão, suprimentos para o acampamento, obteve 200.000 pontos de experiência. Jing. Você adquiriu um item, distintivo do soldado, acessório, branco. Equipar, permite que você colete, fragmentos de pedra demoníaca, e, pedra demoníaca, dos demônios que você matar na ravina dos coiotes. Nível requerido, 70. Novatos, vocês completaram uma missão simples. Agora, aqui vai outra. O motivo do aumento repentino desses demônios imundos por esta área permanece desconhecido. Vão investigar. O capitão Kang ainda tinha aquele olhar arrogante estampado no rosto, dando ordens a Zhang Yang e aos outros com sua voz alta e irritante. Jing. O capitão Kang lhe deu uma missão, investigar o território do demônio. Aceita ou recusa? Wei Yan começou a reclamar. Esse NPC é tão convencido. Eu realmente quero dar uma surra nele. É só um NPC, faz parte do roteiro. Se você quer derrotar alguém, derrote os designers da Adrian Technology. Investigue o território do demônio. Dificuldade, Rank B. Descrição: o capitão Kang Na, do desfiladeiro dos coiotes, quer que você investigue o território dos demônios e descubra o motivo do crescente número de demônios à espreita. O território dos demônios fica a aproximadamente 20 quilômetros do desfiladeiro dos coiotes. Conclusão: investigue qualquer anomalia no território do demônio 01. Os 5 partiram em suas próprias montarias em direção ao oeste. Depois de atravessarem uma floresta, avistaram um grande acampamento bem à frente. O acampamento tinha cerca de 7 a 8 quilômetros de raio. O acampamento anterior parecia mais uma cabana comparado a este. Ao redor do acampamento, havia um grande número de demônios vagando. Súcubos rondavam do lado de fora, exibindo seus corpos sedutores e seminuas, com nada além de um pedaço de couro em volta do peito largo e pulainas apertadas que mal cobriam suas nádegas. Na parte inferior da espinha, caudas diabólicas brotavam. Mais importante ainda, em comparação com as súcubos anteriores que encontraram, essas súcubos eram todas monstros de elite. Súcubo, elite, demônio. Nível, 75. HP, 75.000. Defesa, 400 Morpeg. Legendary Guardian Capítulo 304. Investigação no território do demônio porque não há súcubos homens? Wei Yan perguntou. Ponto. Para começar, eles são chamados de súcubos machos. Acho que eles são chamados de incubos. Dafodilda Adrian sussurrou para si mesma. Nesse caso, elas poderiam simplesmente dar à luz um súcubo macho. Persistente até o fim, Wei Yan se recusou a deixar o assunto morrer sem obter uma resposta satisfatória. Zhang Yang bagunçou os cabelos furiosamente. Se não respondesse à pergunta dela, seria um inferno para ele, pois ela continuaria a encher o grupo com perguntas cada vez mais idiotas. Ele pensou seriamente e finalmente encontrou uma resposta adequada. Acredito que esta raça seja peculiar e especial. Acredito que, se as súcubos derem à luz descendentes masculinos, elas herdarão a raça do pai. As descendentes femininas serão as súcubos por padrão. Uau! Os olhos de Wei Yan brilharam de alegria com o conhecimento recém-adquirido. No entanto, ela inclinou a cabeça e perguntou, por quê? Como eu poderia saber? Qual é a minha aparência? O pai de todas as súcubos. Pergunte aos desenvolvedores do jogo você mesmo. Zhang Yang disparou impacientemente. An Shui deu um tapinha no ombro de Zhang Yang e disse, ah, meu doce e estúpido eu, agora você conhece minha dor. Zhang Yang ponderou por um breve segundo e entendeu o que ela queria dizer. Ela devia ter suportado a curiosidade insana de Wei Yan por vários anos. Zhang Yang sorriu fracamente ao entendê-la. Talvez o motivo de An Shui ter ido para a Inglaterra estudar não fosse apenas por causa de Lu Yang e Ming, mas também porque ela estava fugindo de sua preciosa e demoníaca priminha. Zhang Yang bateu palmas e gritou, certo, pessoal. Vamos começar a luta. Em seguida, deu um tapinha leve, porém decisivo, na cabeça do urso branco. O grupo agora contava com um total de 3 montarias de batalha. Seu poder de batalha total havia aumentado para um nível totalmente novo, especialmente com o Rei Urso de Orelhas Douradas, e o
Tiranossauro mítico vermelho carmesim. Ambas as montarias de batalha eram de nível ouro-amarelo. Seu poder de batalha era praticamente o mesmo de jogadores de nível semelhante com equipamento cinza-prata. Macho humano. Brinque comigo. Uma das súcubos imediatamente se juntou ao grupo e brandiu um chicote em sua mão. Ela lambeu os lábios vermelhos sedutoramente, gemendo ao mesmo tempo em que balançava os quadris. Uau, piche! O chicote caiu na cabeça de Zhang Yang, mesmo ele achando que conseguiu desviar. Sua esperta. Prove meu machado. Wei Yan saltou para a frente e brandiu o machado gigante em sua mão. Com o ataque combinado de 5 jogadores e 3 montarias de batalha, a súcubo lutou por apenas alguns minutos antes de soltar um grito alto e extasiante ao desabar. Assim que caiu derrotada, algumas, pano de seda, e moedas de cobre explodiram. Havia até um pedaço de fragmento de pedra demoníaca, que foi rapidamente saqueado por Wei Yan com seu arrebatamento na velocidade da luz. Suspiro. Vocês, meninas, não sabem cuidar da própria imagem. Pelo menos se esforcem. Zhang Yang suspirou profundamente e riu. Eu sabia, as mulheres são brutais. Com licença. Eu não sou uma mulher. Ainda sou uma menina. Disse Wei Yan, mostrando a língua. An Shui, por outro lado, jogou um beijo para Zhang Yang e piscou. Não sou uma menina, mas também não sou uma mulher. Uma donzela, eu diria, no máximo. Um suor frio escorria da testa de Zhang Yang. Que mulher! Se a menininha não faz o que está dizendo, é melhor deixar assim. Por que você não fica com essa boca lasciva fechada por um bom minuto? Havia muitos monstros no acampamento. À medida que o grupo avançava, eles haviam matado tantos monstros que já haviam perdido a conta. Depois de um tempo, finalmente chegaram a um pequeno castelo. Este era o ponto central de todo o território demoníaco. Em vez de uma estrutura de castelo medieval comum, era mais comum um gigantesco pilar redondo. Com apenas um andar, não era tão alto. Do lado de fora da entrada do castelo, havia 4 grandes bandeiras que representavam várias raças demoníacas. Abaixo das bandeiras, havia 8 demônios do inferno das chamas de Elite, diabo do inferno flamejante, Elite, demônio. Nível, 76. HP, 76.000. Defesa, 600. Esses seres pétreos tinham uma defesa naturalmente alta. Um monstro elite de nível 70 a mais teria apenas cerca de 400 de defesa. No entanto, eles tinham 50% a mais. Além disso, esses demônios possuíam a aura ardente, causando 1000 de dano de fogo a todos os alvos em um raio de 40 metros. Felizmente, o mesmo efeito de aura não se acumulava. Acho que é aí que devemos investigar, disse Zhang Yang. An Shui lançou um escudo sagrado em Zhang Yang e piscou para ele. Vá em frente, disse An Shui com a expressão que dizia vá, seja o escudo de carne. Lendo a expressão no rosto dela como se fosse um livro, Zhang Yang revirou os olhos e disse, você já é tão brutal comigo como uma donzela. Imagine o quão que você se tornará quando se tornar a mulher de alguém. Assim que disse isso, ele partiu em direção aos monstros, deixando An Shui para trás, emburrada. Um após o outro, os monstros reagiram violentamente quando Zhang Yang entrou em seu agro. Zhang Yang havia lutado apenas com um deles, mas os outros 7 também foram acionados. Pisando com seus pés de pedra no chão, eles dispararam projéteis verde esmeralda flamejantes em Zhang Yang. Se Zhang Yang lutasse sozinho contra esses monstros, como sempre fazia, teria se esquivado dos ataques com um rápido passo para o lado. No entanto, agora que havia trazido a diabólica pequena neve junto, ele não a deixaria fazer o que queria, sabendo que aquela mulher era preguiçosa e definitivamente se descuidaria se tivesse a oportunidade. Com esse pensamento em mente, ele recebeu o golpe de frente, sem se esquivar. A aura ardente só poderia ter causado dano minúsculo a ele. Mesmo que os monstros tivessem 1400 de dano físico, todos os 8 combinados causariam apenas cerca de 10.000 de dano a Zhang Yang. No máximo, se An Shui não conseguisse manter a cura, ele só precisaria ativar cura do Berserker, já que tinha apenas 2 minutos de tempo de recarga. Melhor usá-lo, ou ele será desperdiçado em suas teclas de atalho, acumulando poeira. Como esperado de Zhang Yu, só o mestre da guilda poderia fazer algo tão corajoso quanto tancar todos os 8 monstros ao mesmo tempo.
Acredito que nenhum outro tanque conseguiria enfrentar aqueles monstros como Zhang Yu fez. Daffodil Daedream elogiou Zhang Yang. Ao ouvir o que ela disse, An Shui se intrometeu e riu loucamente. Ah, por favor. Se você está afim do nosso querido boneco, é só dizer. Agora somos praticamente uma família. Não precisa se comportar de forma tímida e acanhada. Seja direta. Seja firme. Diga na cara dele. NN não. Ir. Parando seus ataques, Daffodil Daedream se agachou e escondeu suas bochechas cor de vermelhão. Zhang Yang franziu a testa. Mulher. Controle suas palavras. Você morreria se não fosse uma babaca por um dia. Por quê? Sentindo-se de coração partido, An Shui provocou Zhang Yang. Oh, irmã. Você é uma bandida. Vida de bandida. Gritou Eyanger. Zhang Yang soltou um suspiro alto e se virou para se concentrar em enfrentar o monstro. Após um breve momento de silêncio, Zhang Yang falou, sabe, quando estávamos lutando contra o rinoceronte lá atrás, ouvi um rinoceronte macho e uma rinoceronte fêmea conversando sobre algo. Foi mais ou menos assim. O rinoceronte macho disse, meu amor, fuja. A neve diabólica chegou. E então a rinoceronte fêmea disse, quem diabos ela pensa que é? Eu mesmo vou esfaqueá-la. E antes que a rinoceronte fêmea pudesse fazer qualquer coisa, o rinoceronte macho disse rapidamente, não. Você precisa correr. Aquela neve diabólica adora tocar as cornetas. Ao ouvir isso, a rinoceronte fêmea fugiu. Antes que Zhang Yang pudesse continuar, Sun Xiu e Daffodil Daedream já estavam rindo baixinho. Wei Yanger olhou para Zhang Yang com uma expressão perplexa no rosto. Por que a rinoceronte fêmea fugiu? Idiota. Calhe a boca. Não ouse. Disse An Shui enquanto sacudia o punho para Zhang Yang. Zhang Yang fez uma cara de quem não gostou e disse, bem, depois que a rinoceronte fêmea correu por um tempo, ela se virou e viu que o rinoceronte macho de antes a havia alcançado. Surpresa, ela perguntou ao rinoceronte, querido, por que você fugiu? O rinoceronte olhou para a rinoceronte fêmea com os olhos arregalados e sem piscar, e disse, ela não só adora tocar cornetas, como também adora esmagar os ovos. Terminada a piada, Zhang Yang não conseguiu conter a gargalhada. Era uma piada que ele havia lido nos fóruns alguns dias antes. Sun Xiu e Daffodil Daedream não conseguiam parar de rir loucamente, enquanto lutavam para conter o riso. An Shui, por outro lado, estava toda vermelha de raiva. Apenas Wei Yanger foi a única que não teve reação alguma. Ela apenas encarou todos os outros com uma cara de pôquer, imaginando o que Zhang Yang queria dizer com tocar as cornetas e esmagar os ovos. A uma velocidade monstruosa, o grupo eliminou todos os 8 demônios do inferno flamejante e seguiu em direção ao estranho castelo em forma de pilar. Ao entrarem, foram recebidos por 2 caminhos que os dividiam. Um levava à direita e o outro à esquerda. Não havia um caminho direto que levasse à frente. Então, qual deles? Zhang Yang respondeu com indiferença, é só um caminho circular. Tenho certeza de que vamos para a saída no final do caminho. Então, rapazes para a esquerda, moças para a direita. Vamos para a esquerda, então. Certo. Disseram todas as meninas ao mesmo tempo. Justo quando elas perceberam isso. Azar. E uma risada irrompeu. Seguindo a maioria, Zhang Yang seguiu as moças e tomou o caminho certo. Apesar disso, o caminho não era tão claro quanto ele imaginava. A cada 20 ou 30 metros, sempre aparecia uma aparição flutuante azul, redonda e gorda. Bem, não havia mais nada que pudesse ser feito além de matá-la. Nei! Esse bumbum azul é fofo. Eu quero um. Disse Wei animadamente. Brum. Assim que a última gota de HP foi drenada da aparição flutuante azul, ela explodiu e causou 10.000 de dano de sombra a todos ao redor. Enxugando suor, Zhang Yang se virou e inclinou a cabeça. Ainda acha fofo? Ponto não. Wei Yanger ficou de mau humor. Seguindo o caminho, o grupo matou todas as aparições flutuantes e coletou um grande número de fragmentos de pedra demoníaca. No entanto, os monstros ali não tinham 100% de chance de dropar a pedra. Os fragmentos tinham apenas 10% de chance de dropar de monstros de elite. Era de se esperar, já que o monstro normal tinha menos de 1% de chance de dropar fragmento de pedra demoníaca. Aliás, a pedra demoníaca completa não estava à vista. Zhang Yang imaginou que apenas os chefes a dropariam.
Depois de seguir a parte central do caminho, o grupo chegou a um caminho estreito, reto e curto, com apenas 10 metros de comprimento. Ao final do caminho estreito, o grupo chegou a outro caminho que o dividia. Era como se houvesse outro círculo levando a outro círculo menor. Sem outra escolha a não ser seguir pelo caminho semisférico, o grupo abriu o caminho e chegou ao fim do segundo caminho, apenas para encontrar outro. O Eianero ficou de mau humor e disse: aposto que depois desta rota, haverá outro caminho circular. Ela acertou. Depois de caminhar 10 metros, chegaram a outro caminho circular. O caminho circular ficava cada vez menor e mais curto a cada volta, e o grupo estava ficando impaciente. Depois de repetir o mesmo caminho 7 vezes, finalmente chegaram a um salão. Em cada parede do salão retangular, havia tochas acesas que iluminavam todo o salão. O local estava extremamente limpo e imaculado. No chão, havia um gigantesco círculo mágico que irradiava raios negros em forma de hexágono. A luz convergiu e formou um portal negro que gerou um monstro de nível elite e 10 monstros de nível normal. Do outro lado de onde Zhang Yang e o grupo estavam, havia uma criatura humanoide que parecia ser feita de uma substância escura e gasosa. Embora estivesse um pouco escuro, Zhang Yang podia facilmente ver que o monstro mencionado não tinha pernas e flutuava no ar, a poucos centímetros do chão. Cada vez que os monstros saíam do portal, a criatura estendia o braço direito e envolvia o grupo de monstros em gás negro. O aglomerado de nuvens, carregando os monstros para dentro, flutuou para longe e voou para fora do salão, por um buraco no teto. Demônio dos sonhos, pesadelo, amarelo ouro, demônio. Nível, 78. HP, 7.800.000. Defesa, 1.400. Anshui cerrou os dentes com raiva e gritou: aqui estamos nós, andando em círculos o dia inteiro, e ainda assim os monstros conseguiram sair voando daqui tão facilmente. A distância real da entrada ao centro era de apenas algumas centenas de metros. Mas, circulando sem parar, Zhang Yang e o grupo já haviam viajado pelo menos 1,5 km. Jing. A missão, investigar o território do demônio foi concluída. Volte para o Capitão Kangna para relatar suas descobertas. Os 5 trocaram um olhar após receber a notificação do sistema. Deveríamos. Não sei. Tentar dar uma surra no chefe. Disse Weiler. Pode ser um pouco complicado, já que haverá monstros aparecendo continuamente. Disse Dafodil da Hydreion. Zhang Yang coçou o queixo e disse: acho que deveríamos tentar mesmo assim. Certo. Quando os monstros aparecerem, eliminem todos. Vocês enfrentam o monstro de elite. Eu mato todos os de nível normal. Posso facilmente eliminar todos eles com varredura horizontal, se minha espada enigmática das trevas for ativada. Vamos. Morpeg, Legendary Guardian capítulo 305. Soldados convocados. Zhang Yang correu para frente e entrou no alcance de ataque do chefe. No momento em que o chefe reagiu de forma hostil, a batalha começou imediatamente. Sem nada em seu punho, Knightmari lançou seus enormes nós dos dedos em direção a Zhang Yang. O punho enorme projetou uma sombra enorme que envolveu Zhang Yang. Ele rapidamente usou bloqueio. Seguindo a estratégia de batalha habitual, Weian e Sun Xin foram para trás do chefe e atacaram de lá. Dafodil da Hydreion e Anshui ficaram atrás de Zhang Yang, atacando com feitiços de fogo e cura. Knightmari dividiu o intervalo de ataque padrão de cerca de 2 segundos. Após o primeiro golpe, o segundo ataque veio 2 segundos depois. Desta vez, Zhang Yang não conseguiu usar bloque, e não conseguiu desviar do punho veloz que vinha em sua direção. Zhang Yang teve que receber o punho, totalmente indefeso. Menos 7.812. Um ataque enorme e doloroso o atingiu, tirando uma quantidade significativa de HP e deixando um efeito negativo nele ao mesmo tempo. Radiação de sombra, causa 1000 de dano de sombra a todos os alvos em um raio de 10 metros. Dura 10 segundos. Zhang Yang gritou: afaste-se de mim. Pelo menos 10 metros. Weian e Sun Xin imediatamente se afastaram dele. Durante a fuga, Weian proferiu um insulto, chamando Zhang Yang de algo que significava rei porco, deixando Zhang Yang extremamente furioso. Embora Zhang Yang tivesse reagido rapidamente e Weian e Sun e Inshui tivessem escapado rapidamente, eles ainda sofreram 2 tiques de dano da radiação sombria.
Dafodil, Daidrean e Anshui precisaram apenas recuar um pouco e ainda conseguiram atacar e se curar. Quanto a Sun Xiu e Wei Yanger, a menos que estivessem dispostos a suportar o dano da radiação sombria, teriam que esperar até que o efeito negativo de Zhang Yang expirasse. No entanto, o dano da radiação sombria foi bastante doloroso. Zhang Yang sentiu que algo estava estranho e verificou o registro de batalha. O dano físico de Knightmare causou 7.812 de dano de sombra a você. 2.201 de dano reduzido, 994 de dano absorvido. No momento em que um ataque físico causa dano de sombra em vez do dano físico usual, a defesa altíssima de Zhang Yang perde o sentido. O ataque do chefe era semelhante ao de jogadores da classe Cavaleiro. Jogadores da classe Cavaleiro sempre causam dano sagrado. Foi por isso que Zhang Yang achou o ataque do chefe estranho. Seria errado dizer que era um ataque mágico, já que podia ser bloqueado. No entanto, também não poderia ser considerado um ataque físico, já que causava dano de sombra. Tirando isso, Zhang Yang não podia ficar pensando muito nesse argumento mental ridículo. 2 segundos depois, Knightmare socou Zhang Yang novamente, e a radiação de sombra em Zhang Yang havia sido recarregada para 10 segundos novamente. Com ele constantemente irradiando dano de sombra, não havia literalmente nada que Sun Xiu e Wei Yanger pudessem fazer. Ei! Tanque novato! Não podemos lutar assim! Wei Yanger reclamou amargamente. Então sente-se que cultive uma árvore ou algo assim. Você não aprendeu, lança da obliteração? Comece a usá-la para atacar então. Zhang Yang repreendeu. Emburrado, Wei Yanger obedeceu silenciosamente e começou a lançar lanças, 10 segundos de cada vez. Após 7 a 8 segundos de batalha, o círculo mágico no chão brilhou intensamente e um portal mágico apareceu. Um grupo de demônios saiu do portal. O monstro mais forte do grupo era o demônio do inferno das chamas, nível 76, nível elite. Os outros mais fracos eram apenas 10 demônios normais, como diabinhos, aparição flutuante e até mesmo sucubos. Nesse momento, Knightmare deveria estar lançando uma bolha para transportar os demônios para fora do salão. No entanto, como o chefe estava enfrentando Zhang Yang e seu grupo, os demônios foram imediatamente enviados para a batalha com Zhang Yang. O problema era que An Shui estava gerando o segundo maior valor de agro, pois estava se curando vigorosamente, levando os demônios a atacarem primeiro, varredura horizontal. Desde o início, Zhang Yang havia reservado varredura horizontal, com o único propósito de lidar com o grupo de demônios. Com um bom golpe da espada enigmática das trevas, a lâmina brilhou intensamente e causou mais de 4.000 de dano a todos. Tremendo. O efeito da espada foi ativado e outra rajada de varredura horizontal foi lançada, matando todos os demônios de nível normal, deixando o demônio do inferno flamejante de elite sozinho. Com o enorme poder de agressividade gerado por Zhang Yang, o demônio do inferno mudou seu alvo de An Shui para Zhang Yang. Pisando violentamente, o demônio do inferno das chamas lançou seu punho de pedra contra Zhang Yang. Com chamas ardentes envolvendo o punho, o calor foi sentido antes mesmo de tocar Zhang Yang. Isse! Pirralho! Pegue o diabo! Patolino! Cuide do chefe! Zhang Yang gritou. Sun Xiu e Wei Yanger assentiram e fizeram o que Zhang Yang pediu. Ignorando o dano causado pela radiação sombria de Zhang Yang, elas sofreram o dano e atacaram o demônio do inferno. Instantaneamente, o estresse no céu de An Shui disparou a tal ponto que ela girava de um lado para outro tão rápido que seus seios batiam uns nos outros. Ela gemia como se estivesse de dor e em êxtase. Zhang Yang suspirou para si mesmo. Esta mulher era um tesouro. Única. Não há ninguém como ela. Seus gemidos eram tão altos e indecentes. Ela parecia estar chegando ao clímax, tanto de dor quanto de prazer. Zhang Yang se esforçava ao máximo para manter seu eixo em posição de sentido, enquanto Dafodil, Daidrean e Sun Xiu coravam tão furiosamente que suas cabeças pareciam pêssegos enormes. A única pessoa que não reagiu aos gemidos de An Shui foi a inocente Wei Yanger. No máximo, ela parou para olhar para a irmã, inclinando a cabeça como um cachorro curioso. Depois de um microsegundo, ela voltou a trespassar o diabo, tendo perdido o interesse em sua prima. O fato de An Shui continuar gemendo sem parar finalmente esgotou o que restava da paciência de Zhang Yang. Ele rugiu. Ei! Neve maldita! Calhe a boca por um segundo. An Shui sorriu. Oh, tio.
Zhang Yang deu uma palmada na cara e finalmente disparou fogo contra fogo. Mais um gemido e eu mesmo enfio meu pau no seu pau. O eufemismo engraçado de Zhang Yang funcionou como um encanto, silenciando instantaneamente An Shui enquanto ela revirava os olhos para ele. Com apenas cerca de 150.000 HP, o demônio do inferno flamejante não conseguiu suportar o fogo concentrado de Zhang Yang. Sun Xiuyan, após 20 segundos, foi derrotado. Imediatamente após matar o demônio, Sun Xiuyan saltaram para longe de Zhang Yang para reduzir a pressão sobre An Shui. A calma não durou muito. Como o portal invocaria outra onda de demônios em apenas 30 segundos, a paz durou apenas 7 a 8 segundos antes que outra onda surgisse. Zhang Yang recorreu à mesma tática de antes. Zhang Yang usou varredura horizontal e onda de explosão para eliminar os monstros mais fracos, enquanto Sun Xiuyan lidaram com o demônio. Embora possa parecer eficaz, An Shui era a única que parecia estar em desvantagem. Sem parar, ela sacudiu seus montes aqui e ali para lançar todos os tipos de feitiços de cura apenas para manter a equipe viva. No final, seus esforços a fizeram gemer novamente. A equipe foi forçada a lidar com seus gemidos constantes. No geral, a batalha foi extremamente difícil. Felizmente, An Shui tinha um bom equipamento, além de um controle incomparável de suas habilidades. Mesmo curando vários membros ao mesmo tempo, seu MP estava longe de cair. Por outro lado, Daffodil Adrian estava tendo dificuldades para lidar com o chefe. Sozinha, ela cutucava lentamente com seus feitiços. Quando o HP do chefe chegou a 80%, o grupo de demônios invocados foi aprimorado. De apenas um, o grupo de demônios invocados passou a ter 2 monstros de elite. O grupo conseguia derrotar um monstro de elite em 30 segundos. Mas com 2 deles ao mesmo tempo, as coisas poderiam piorar para o grupo. Cada vez que matavam um membro da elite, o portal enviava outra onda, deixando-os com um membro extra da elite para lidar. Eles acabariam sendo subjugados. Sem pensar 2 vezes, Zhang Yang falou: "Vou dar uma pipa em todos os monstros. Aproveitem a chance de usar o pergaminho de teletransporte. Esse portal é ridículo. Não estamos aqui para matar o chefe. O chefe está aqui para nos matar." "Mas e você?" todos perguntavam. Bem, era bom saber que se importavam com ele. Zhang Yang sorriu e explicou: "Eu tenho a sombra do vazio. Depois que vocês se teletransportarem para um lugar seguro, eu ativarei a habilidade e escaparei também." Ok. Todos concordaram e prepararam seus pergaminhos de teletransporte. Zhang Yang rapidamente usou muro de escudos para dar tempo às garotas de se teletransportarem. Depois que todos desapareceram do campo de batalha, Zhang Yang ativou sombra do vazio e escapou também. 20 segundos de invisibilidade lhe deram tempo para correr para a segurança absoluta. Lá, ele usou seu próprio pergaminho de teletransporte e retornou ao Castelo da Tempestade. "Como vamos matar o chefe com o portal ali?" gritou Eian amargamente. "HM. Parece que a única maneira de matar o chefe é confiar na missão. Talvez haja um jeito", disse Zhang Yang. O pobre urso branco havia se sacrificado no campo de batalha. Ele só pôde invocar seu velho cavalo esquelético e cavalgou com as garotas purós até a ravina dos coiotes. Em menos de 1 hora, o grupo estava diante do Capitão Kang Na. "Jing. Você completou a missão. Investigue o território do demônio. Obteve 200.000 pontos de experiência." "Ah, calouros. Vocês se saíram muito bem. O território demoníaco é um lugar terrível. Nenhum dos meus soldados conseguiu completar a missão com tanta velocidade. Parabéns mesmo. Sua força é digna de reconhecimento. Aventureiro. Agora você tem as qualificações para ser um de nós", disse o Capitão Kang Na com um sorriso caloroso no rosto. Zhang Yang fez uma saudação de aventureiro e disse: "Respeitado capitão. Colocaremos nossos corpos e almas para proteger o futuro da humanidade." An Shui se encolheu. "Idiota. Isso foi muito brega." "É. Esse discurso idiota é tão vergonhoso", disse Eian enquanto se agitava dramaticamente, como se todo o seu corpo estivesse coçando. Embora esse tipo de discurso fosse de fato um pouco inapropriado no mundo real, o Capitão Kang Na ficou profundamente comovido com Zhang Yang. "Esse é o tipo de resposta que eu queria ouvir, grande guerreiro. Você tem o coração de um verdadeiro lutador, corajoso e cheio de justiça. Tudo bem,
Com base nas informações que você coletou, aquele círculo mágico deve ser o mecanismo de transporte que os demônios construíram. Não é de se admirar que o número de monstros nunca diminua. Eles continuarão se reabastecendo. O capitão hesitou um pouco. Isso seria muito perigoso. A situação chegou a um nível totalmente novo. Se os demônios tivessem se estabelecido aqui, poderiam facilmente transportar um grande exército e mergulhar-os em um caos sem fim. Temos que partir agora. Temos que destruir o portal. Jing. O Capitão Kangna tem uma missão para você, incursão. Você aceita? Sem pensar duas vezes, Zhang Yang e seus companheiros aceitaram a missão. No entanto, todos ficaram insatisfeitos, pois não conseguiram matar o chefe. Sorte, nível de dificuldade, A. Descrição da missão: ajude o Capitão Kangna a destruir o portal do demônio. O tempo não espera. Quanto mais você esperar, mais fortes os demônios ficarão. Você precisa se apressar. Progresso: destrua o círculo de teletransporte do demônio 01. Recompensa da missão: soldado invocado, soldado convocado, utilizável. Uso: evoca um soldado de elite da Ravina de Coyote para ajudá-lo na batalha. Dura 10 minutos. Custa 1000 peças de ouro para cada invocação. Cargas restantes: 3. Nível requerido: 70. Vinculado à aquisição. Não é de se espantar que não tenham conseguido derrotar o chefe antes. Knightmare era o guardião do círculo mágico. Era um chefe baseado em missões. Se o chefe pudesse ser morto sem aceitar a missão, não haveria sentido em criar uma missão em torno dele. O Capitão Kangna conduziu 4 soldados de infantaria para fora do acampamento e gritou para Zhang Yang e seu grupo: aventureiro, é agora ou nunca. Ele então convocou um cavalo cinza para si. Os outros soldados de infantaria o seguiram e convocaram seus próprios cavalos. Quando seus seguidores estavam prontos, o Capitão Kangna deu um olá e partiu. Zhang Yang e seu grupo fizeram o mesmo e seguiram o Capitão Kangna com suas montarias específicas. O grupo cavalgou por 20 minutos e chegou ao território do demônio. Ao contrário de Zhang Yang, o Capitão Kangna não optou por se esconder e invadiu o grande acampamento. Com seu enorme machado de batalha em punho, o capitão iniciou uma matança como um verdadeiro general de guerra. Droga! Esse NPC cinza-prata é tão violento. O grupo não parou nem por um segundo. Com pressa, o grupo chegou ao ponto central do acampamento e seguiu para o castelo em forma de pilar. Como não haviam se passado nem 5 horas, todos os monstros de elite dentro do castelo ainda não haviam reaparecido, permitindo que o grupo tivesse livre acesso ao centro do castelo e ao salão de pedra com o círculo mágico. O Capitão Kangna interrompeu a partida e falou com Zhang Yang: aventureiro, preciso da sua ajuda para lidar com os demônios. Meus soldados e eu precisaremos de algum tempo para destruir o círculo mágico. Entendido. Deixe os demônios conosco. Zhang Yang bateu no peito. Vamos. Zhang Yang liderou as 4 moças para enfrentar Knightmare pela segunda vez. Sem perder um segundo, o Capitão Kangna e seu soldado contornaram o círculo mágico para fazer algo que Zhang Yang desconhecia. Seu único desejo era que pudessem, pelo menos, impedir que os monstros aparecessem do portal. Zhang Yang virou-se para Sun Xiu e Wei Yanger. Preciso que vocês dois lutem juntos. Não percam tempo, deixem essa vadia da neve se curar. An Shui imediatamente revirou os olhos e suspirou profundamente. Idiota! Você quer mesmo me fazer trabalhar até a morte? Na verdade, não foi muito difícil para An Shui curar mais 2 jogadores ao mesmo tempo. Sacerdotes sempre se destacaram na cura em massa. Ainda assim, era uma situação problemática. Do outro lado da batalha, o Capitão Kangna e seu soldado aparentemente conseguiram impedir que o portal invocasse monstros. Isso os ajudou muito. 90%. 80%. Com todos contribuindo com sua força, o HP do chefe estava caindo a uma velocidade tremenda. No calor da batalha, Zhang Yang recebeu um chamado repentino de um Dreyshotz. Zhang Yu. Há um problema com a caverna de mineração. O que houve? Perguntou Zhang Yang. A caverna de mineração era uma das minas de ouro da guilda. Com um grande número de escavações em andamento naqueles poucos dias, a quantidade de minerais extraídos da caverna de mineração foi suficiente para atender aos pedidos dos membros da guilda, elevando o nível de defesa do território para o nível 2. Havia tanto excedente que tudo foi colocado na pequena loja de mercadorias para ser vendido.
Os lucros nunca foram tão lucrativos quanto o próprio território, pois exigia que os jogadores minerassem constantemente os minerais da caverna. No entanto, isso não podia ser descartado, já que eles podiam minerar pelo menos cerca de 1 milhão de moedas de ouro por dia. Essa era a razão pela qual Zhang Yang dedicava tanta atenção às cavernas de mineração. Tem um cara que diz ser primo irmão de Yang. Ele disse que merece minerar na caverna e quer mandar alguns jogadores para lá. Disse um Dreychotes, com grande incerteza. Zhang Yang ficou perplexo. Aquele cara é o Ilvan Ninshui do IGN. Isso mesmo. Que perdedor. Aquele filho da puta se atreveu a dar as caras na caverna da mineração. Se a cara dele pudesse ficar mais grossa, ele estaria pedindo uma parte do castelo da tempestade. Ignore esse babaca. Se ele ousar fazer alguma coisa, mate o desgraçado dele. Entendido. Disse um Dreychotes sem qualquer objeção. Ele parecia ansioso. Talvez Lu Yangmin tivesse exagerado em sua arrogância e irritado um Dreychotes. Como ele havia alegado ser alguém da árvore genealógica de Weyer, um Dreychotes estava se segurando. No entanto, agora que havia obtido a aprovação do próprio Zhang Yang, um Dreychotes podia disparar suas flechas. Obrigado por assistir. Até a próxima. Solen Irmãos. Solen Irmãos.